Santo Deus. Queremos te agradecer, Jesus amado, por mais uma oportunidade de poder estar na tua casa, na tua presença nesta noite, Senhor Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela tua presença. Te louvamos, ó Pai, pela tua graça, Senhor Jesus. Pelo Senhor estar conosco todos os dias, ó Pai, ao nosso lado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais um culto nesta noite, aonde estaremos te adorando, te louvando, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Porque tu mereces, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha receber, ó Pai, o nosso culto, ser o nosso louvor, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, se humilhando na tua presença, ó Pai, nesta noite, prostrando diante de ti, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, para te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, ó Pai, pelo teu conforto, consolo, proteção, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por este amor tão grande, aleluia, que enviou o seu Filho unigênito, ó Pai, para morrer naquela cruz, por amor à minha vida, por amor à tua noiva que está aqui nesta noite, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, por este amor tão grande, tão perfeito, aleluia, que tem nos guiado, tem nos cuidado, tem nos abençoado, tem nos livrado, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Não temos palavra, Espírito Santo de Deus, para te agradecer, ó Pai, por grandes coisas que o Senhor tem feito. Não temos palavra, Senhor Jesus, não tem preço, Senhor, porque o preço maior o Senhor pagou, aleluia, naquela cruz, sem reclamar, sem retroceder, sem voltar para trás, aleluia. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, aleluia, porque tu és a nossa força, Jesus. Tu és a rocha inabalável. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso bálsamo sarador, aleluia. Tu és aquele que cura as feridas, que lava a alma, refrigera, acalma no meio da tempestade, aleluia. Pai, não tenho palavras para te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem, ó Pai, nos guardado, tem pegado em nossa mão, aleluia, tem nos guiado, aleluia, Jesus. Senhor, nesta noite, Pai, colocamos este culto, ó Deus, apresentamos a Ti, Jesus, nas Tuas mãos, na Tua presença. Faz Teu querer, ó Pai, faz Tua vontade, Espírito de Deus. Usa cada um que vai louvar Teu nome. Usa o mensageiro da Tua palavra, Jesus. Vai manifestando o Teu poder, a Tua glória, Espírito de Deus. Vai curando, Jesus. Vai transformando, Pai, nesta noite, através daqueles que vão assistir este culto, Jesus. Vai encontro, Pai, no seu lar, na sua casa, onde estiver neste momento, Pai. Vai com Teu socorro, Jesus. Vai, ó Deus, com Tua graça, ó Pai, visita esta pessoa que está no seu lar. Quem sabe enferma nesta noite, Pai, alcança com Tuas mãos de poder, pois Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma, que renova, que restaura. Aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, a autoridade está nas Tuas mãos, Senhor. Alcança, Pai, os de perto, os de longe, Espírito Santo. Vai trabalhando nos corações, meu Deus. Vai enxugando as lágrimas daquele que tem chorado, dando força para aquele que está cansado, aleluia. Aliviando a alma daquele que está oprimido, sobrecarregado nesta noite, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Vai abençoando, vai derramando da Tua graça, vai abrindo as portas que estão fechadas, aleluia.
Vai colocando por terra as barreiras, todas as muralhas que se levantam. Quebra as correntes nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, todo embaraço seja desfeito no poder que há no sangue de Jesus, no poder que há no nome de Jesus nesta noite. Que as prisões vão ser abertas, aleluia. Toda a barreira do impedimento cai por terra agora em nome de Jesus. Enfermidade sai agora, tristeza sai agora em nome de Jesus. Que esta vida seja curada, que esta vida seja liberta, transformada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai do céu. Obrigada, Espírito de Deus, por tudo. Fica presente em nosso meio, Senhor. Vai tocando nesta noite em nossos corações de uma forma toda especial. Vai trabalhando nesta noite de uma forma diferente, Pai querido. Vai tocando, Rimianda, Arábia, Nai, sim, Espírito de Deus. Toca, Pai, com tuas mãos de poder. Passa lá naquela casa agora também, Espírito Santo. Visita, Pai, em nome de Jesus agora esta pessoa, Deus, que me veio na mente, Pai. Visita no hospital agora, Pai querido, através da oração, do clamor, da intercessão, Pai, esta vida agora em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Fica presente, Pai. Usa a boca de cada um de nós nesta noite, aleluia. Tudo para a honra e glória do teu santo nome, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, aleluia. Quero saudar a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Vamos dar início nesse culto, em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja a se colocar em pé. Quero convidar a irmã Ivanda para adorar o nome do Senhor, com o louvor do cantor cristão nesta noite. E a igreja vai glorificando, vai agradecendo, vai adorando, aleluia, porque Ele se faz presente na casa. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja nesta noite com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar um hino então do cantor cristão número 15, bem conhecido. Aleluia, te exaltamos, Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entradas no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus
Aleluia, que louvor maravilhoso, né? Exultai, vinde todos louvar. Glória a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Glória a Jesus. Quero convidar a irmã Roseli para estar deixando uma palavra introdutória. Depois também a nossa irmã Rosana e seu irmão com louvor. Glória a Jesus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus vivo, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para se colocar de pé. Aleluia, para juntos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 121, o versículo 1 e o versículo 2. Quando os irmãos acharem, digam amém. Salmo 121, 1 ao 2. Lemos a palavra do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Amém, Jesus. Sabemos, aleluia, que o nosso socorro vem do céu aqui nesta noite. O nosso socorro vem do próprio Deus, porque Ele é que peleja pela minha vida e pela tua vida. Nós estamos diante da grandeza, da majestade e da soberania do nosso Deus, aleluia. Oramos ao Senhor aqui nesta noite, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, Jesus querido, nós continuamos na tua presença para te louvar, para te exaltar, para bendizer o teu nome santo, Jesus, pois tu és, ó Pai, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Eis aqui, ó Deus, a tua igreja diante da tua face, nós estamos te clamando, Jesus, socorre a tua igreja aqui nesta noite. Deus, socorre o teu povo, ó Pai, nós precisamos de ti, ó Pai. Levantamos, ó Deus, um clamor de oração aqui nesta noite. Deus, peleja pela tua igreja, peleja para o teu povo aqui nesta noite, Senhor. Abre o céu, Rabacantarábia, Aramanai, movimenta as águas aqui nesta noite, Jesus. Faz algo extraordinário, Senhor, algo tremendo vindo da tua glória, da tua parte. Urimicantarábia, Rebacheia, toda honra e toda glória eu dou a ti, Senhor. Todo louvor aqui nesta noite. Fala, Espírito Santo, que a tua presença seja conosco, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmã Rosana. Glória a Jesus, aleluia. O nosso Deus está presente, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Saúde, irmã, na paz do Senhor, amém? Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Eu declaro que chegou a hora e você vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar.
foi ungido e foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há quem o nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Elisama também, depois a pequena Alice também vai se preparando para louvar o nome do Senhor Jesus. Temos uma irmã muito grande hoje, né? Que vai adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Obrigada, Pai, pela tua graça, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o Rei da Glória, aquele que vive para sempre. Aleluia.
Glória a Jesus. Deus vivo, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vivo, aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia, Jesus. Alice?
Glória a Deus. Depois também quero estar passando para o nosso pastor fazer a saudação. Glória a Jesus. Santa Igreja, Pai do Senhor. Tem dias que a angústia bate forte ali dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não rejeita. Agora senta pra me ouvir. Dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo por que foi que eu venci. A verdade que existe mistério aí dentro, uma força que recebe entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, se até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Tá isso aqui pra você cair. Você não mais outra vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Veio até aqui pra resistir. E não chorar, vou te sorrir. Era a mão de Deus sempre assim. A verdade que existe mistério aí dentro, uma força que recebe entendimento, a razão pra ter chegado até aí. Alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. Eu trouxe até aqui pra te dizer. Pra quando estava por um fio pra desistir, não tá isso aqui pra você cair. Se você tentou mais outra vez, mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Foi até aqui pra desistir. Tem chorar, vou te sorrir. Era a mão de Deus, é sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Nada deixaria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembre
desistir. Mas é isso aqui pra você cair. Assim você tentou uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Veio até aqui pra desistir. Venha chorar, vou te sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Mão de Deus, era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vamos passar então para o nosso pastor, a igreja se coloca em pé. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Que maravilha, Deus seja louvado pela sua vida aqui esta noite. Queremos louvar a Deus por este culto abençoado. Queremos adorar ao Senhor pelo culto da família, culto especial, culto importante para todos nós. Glória a Deus, queremos louvar a Deus pela vida presbítero irmão Daniel, Mandaiele, também evangelista irmão Samuá, sua esposa Mandaiele também. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e a programação desta noite. Os irmãos poderão tomar o assento um momentinho. Muito obrigado, queridos, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Temos como convidado oficial para estar ministrando a palavra de Deus, evangelista irmão Samuá. Vamos louvar a Deus pela sua vida. Que o Senhor Deus instrumentalize, como sempre, para a glória do seu nome. Glória a Deus. Também convidada oficial para estar louvando ao Senhor, a nossa querida irmã Elisama. Alegria, irmã Elisama. Deus continue abençoando, benção pura. E também aí a nossa querida Alice. Eita, Alice. Convidada oficial. Que bênção. Queremos louvar a Deus aí pelas nossas cantoras desta noite, né? Irmã Elisama, irmã Alice. Que Deus abençoe grandiosamente. Bonito demais. Oh, glória a Deus. Queremos estar dando muito boas-vindas a todos os amados, inclusive aí nosso querido jovem irmão Ezequias. Alegria, irmão Ezequias, de tê-lo conosco, muito bem-vindo. Alegria, que bênção, glória a Deus. Demais, todos da casa, alegria por todos, gratidão a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um dos amados que se fazem presente neste lugar. Vamos estar de pé, meus irmãos, e vamos estar então dando uma saudação calorosa no nome do Senhor, uns aos outros, né? Envolvendo aí cada criança, cada um que se faz presente neste lugar, toda a família da fé. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor, estamos na casa do Pai, estamos na casa de Deus, Betel, casa de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E na casa de Deus é lugar da família de Deus, nós estamos aqui como família de Deus. Eita, glória a Deus, que maravilha. Vamos lá todos juntos, bem forte assim. Sois bem-vindos em nome de Jesus, amém. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo.
assim podemos dizer: Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer: obrigado pela visita que você hoje veio fazer. Esperamos que se repita, pois essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer: Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Amém. Eita, Teodoro, maravilha, povo de Deus. Tome assento, adorando ao Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos amigos e irmãos internautas. É uma bênção enorme ter você também participando com a gente. Ficamos muito felizes de todos os irmãos que estão aí participando deste culto, adorando a Deus conosco. Que o Senhor Deus continue abençoando de forma tremenda ao discorrer deste culto a sua vida, sua família. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero estar passando aí alguns anúncios importantes da obra do Senhor. Nós temos amanhã uma consagração. Amanhã nós temos uma consagração pela manhã, das 9 horas em diante, onde estaremos clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Amanhã, como é dia de finados, nós vamos procurar resumir um pouco nosso tempo aqui, também para dar liberdade também aos irmãos, né, estar indo, né, até os seus saudosos, aonde estaremos tendo em memória os nossos entes queridos. E depois, então, irmãos, nós temos à noite, né, grande culto departamento de jovens, onde também há uma programação especial. Convidado para estar ministrando a palavra de Deus estará o preletor Abner Magalhães. Vai estar ministrando a palavra de Deus, que é uma bênção nas mãos do Senhor. E a igreja se esforcem, né, para estar presente no louvor. Presbítero Mogapito, Jovem Cálita e a coreografia Kadosh. Então está aí a programação de amanhã. Queremos que será bênção pura. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí há uma semana do Congresso de Missões. 8 e 9 de novembro. 8 e 9 de novembro. Uma semana só. Meus queridos, como cruzou rápido, né? E eu peço, em nome do Senhor Jesus, a mobilização da igreja para este evento de missões que é da igreja. Um evento da qual nós colocamos o ano todo debaixo do nosso joelho, em oração, em jejum, para que a igreja do Senhor seja uma agência de milagres nesses 2 finais de semana, que seja marcante para a glória de Deus, que o Senhor venha salvar almas, libertar vidas. E eu preciso da mobilização da igreja para este evento, convidando, compartilhando, orando, intercedendo, estando presente, este compromisso com a obra missionária da qual a igreja representa, né? Meus irmãos, e pastor José Fernandes, ou Zé Fernandes de Goiânia, está comissionado a ser o porta-voz de Deus, instrumento de Deus para a realização dos milagres do Senhor. Cremos que será forte participação da igreja no louvor, né? Ficou a cargo dos irmãos de casa, e cremos que o Senhor fará coisas tremendas. 8 e 9 e 15 e 16, pastor Paulo Roberto do Distrito Federal vai estar conosco. Pastor Paulo Roberto tem um ministério forte de cura divina, de libertação, muitas coisas extraordinárias de Deus. Nós temos ouvido muitos testemunhos do pastor Paulo Roberto também, da qual o Senhor tem realizado através do ministério dele coisas tremendas. Muitos testemunhos têm chegado, do que o Senhor está fazendo
e que já fez através do ministério do pastor Paulo Roberto. Portanto, irmãos, nos mobilizamos em oração. A gente precisa estar muito ligado, porque um trabalho que entra no mundo espiritual desta envergadura, há um levante muito forte do adversário. O adversário faz de tudo para atrapalhar o propósito deste evento. E nós não podemos estar divididos, precisamos estar unidos, meus irmãos, e nos sensibilizar que o que estamos avaliando é almas. E isso está sendo feito em nome da Igreja Evangélica Betel e o seu departamento de missões. Queridos, conto com a participação de todos. Sabemos que é árduo esse trabalho, além dos irmãos que estão encarregados, abrange grande parte da igreja. E eu quero pedir aos irmãos que vale a pena se esforçar pelo reino de Deus. Convide pessoas, compartilhe. Eu creio que o Senhor tem marcado este evento para a realização de coisas fenomenais, estão reservadas. Tem sido grande os levantes do inimigo, tem sido muito forte os levantes do adversário. E isto, meus irmãos, é sinal de que haverá um grande mover de Deus. Pedimos que a igreja não esteja desligada, esteja atento, orando, intercedendo por esse evento, pedindo que o Senhor venha remover o véu de que muitas vezes está sobre a mente, sobre a visão das pessoas. Nós precisamos orar para que o Senhor Deus mobilize o seu agir, o seu trabalhar. Porque, irmãos, nós podemos entender pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que Deus, Ele é soberano, mas Ele quer que a igreja trabalhe com Ele. A igreja precisa trabalhar em parceria com Deus. O coração da igreja precisa estar de acordo com as orações que faz. O coração do povo de Deus precisa estar no propósito. Não podemos falar apenas de lábios, louvar apenas de lábios, estar aqui apenas de lábios. Nós precisamos colocar o nosso coração no propósito pela qual somos chamados, vocacionados por Deus. Então eu estou deixando aí, meus irmãos, esse convite, esta convocação à igreja, e também fazendo extensivo aí aos nossos irmãos internautas, que haverá uma grande mobilização. E no dia 12, irmãos, que vai ficar entre um final de semana e outro do congresso, entre o congresso do pastor José Fernandes, preletor, e também o final de semana do pastor Paulo Roberto, nós teremos na quarta-feira, no meio das 2 semanas, ou dos 2 finais de semana, nós temos aqui o nosso culto de Santa Ceia, dia 12, numa quarta-feira. Não me esqueça, porque isto é uma única vez que a gente está fazendo neste ano, o culto de Santa Ceia no meio de semana, na quarta-feira. Então, nós cedemos a agenda do pastor Zé Fernandes. Havia apenas o primeiro final de semana e o pastor Paulo Roberto o segundo. E então nós abrimos mão aqui do dia de Santa Ceia para estarmos realizando este evento. E então estamos sintetizando aí o culto de Santa Ceia na quarta-feira. A gente não vai se prolongar durante a semana. A gente quer fazer um culto aí apenas de 1h30 e não passar disso. Vamos nos deter, começando às 20 horas e terminando às 19h30. Portanto, irmãos, compartilhe, com os irmãos, compartilhe, esteja atento, para que nós possamos estar aqui num grande culto de Santa Ceia. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe de forma tremenda. Glória a Deus. Nós não vamos iniciar às 19h30, porque é dia de semana, o pessoal trabalha, chega mais tarde. Então vamos começar às 20 horas e terminar às 19h30, é o nosso cronograma. Contamos com às 9h30. Contamos com o apoio de todos os irmãos. Obrigado. Glória a Jesus. Também quero estar oportunizando a banda, deixar um louvor. Glória a Jesus. Depois a nossa irmã Elisama também se prepara com mais um louvor. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluias. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Eu creio que Ele está aqui neste lugar. Maravilhoso estar na sua presença. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. Aleluias. Não importa o que o mundo tem te dito, porque a última palavra é do Senhor. Não importa o que tem dito o inimigo, porque o santo sempre é um vencedor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certezas. Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, siga em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui nesse lugar. Pedes o que queres, Ele dará. Não importa a dor do seu coração, e Ele entrega a vitória em suas mãos. Não importa o que o mundo tem te dito, porque a última palavra é do Senhor. Não importa o que tem dito o inimigo, porque o santo sempre é o vencedor. Não importa as lutas, tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certezas. Ele vai te entregar o que te prometeu. Creia. Tu irás ultrapassar os obstáculos e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, siga em frente, confie no Senhor. Jesus está aqui nesse lugar. Pedes o que queres, Ele dará. Não importa a dor do seu coração, Ele entrega a vitória em suas mãos. Jesus está aqui nesse lugar. Pedes o que queres, Ele dará. Não importa a dor do seu coração,
Ele entrega a vitória em suas mãos. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não importa a dor do teu coração. Glória a Deus. O Senhor conhece como você chegou aqui nesta noite. Ele contemplou o teu coração. Mas saiba que você vai sair aliviado daqui nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus já te tocou neste lugar. E você sabe com quem estou falando nesta noite, porque o Espírito de Deus já te quebrantou desde quando você chegou na casa do Senhor nesta noite. Então receba a tua bênção, receba o teu milagre, aleluia, e te alegre nesta noite, na presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmã Elisama, com mais um louvor, e com esse louvor vamos estar servindo o Senhor com nossas ofertas e dízimos para a casa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, Filho, aleluia. Glória a Deus. Comentem que essa passagem. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
Aleluia. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né? A presença do Senhor está em nosso meio. Aleluia. Da boca dos pequenos, né, sai a verdadeira adoração. Aleluia. Podemos ser cheios da glória, da graça do nosso Senhor. Eu creio que vou sair daqui nesta noite, né, com a minha bênção em minhas mãos. Eu creio em nome de Jesus, porque Ele está aqui abençoando e derramando do seu poder, da sua graça sobre cada vida neste lugar. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja neste momento, irmãos. A hora passou tão rápido nesta noite, está tão bom estar na presença do nosso Deus. Quero convidar o evangelista irmão Samuá, que vai estar entregando a palavra do Senhor nesta noite. Quero convidar o presbítero irmão Jarbas, a fazer essa oração pelo servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais diante da Tua presença, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. E sabemos que o Senhor tem confirmado a Tua palavra, Senhor, no coração do Teu Filho. E queremos te pedir que o Senhor possa trazer, Senhor, Senhor, a confirmação do céu ao coração dele, revelando, trazendo aquilo que está oculto, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo possa nos convencer que a Tua palavra, Senhor, venha estar em nosso coração e que possamos ser daqui transformados em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos essa noite com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes na presença do Senhor nessa noite? Glória a Deus, eu me encontro feliz, sou grato a Deus por essa oportunidade. Sempre é bom estar na presença do Senhor e ainda uma alegria maior estar num culto, né, dirigido pelo Departamento da Família, com as nossas famílias aqui. Quase todos têm a sua família aqui. Quem não tem, eu creio que o Senhor irá preparar uma oportunidade para que possamos estar juntos na presença dEle. É o nosso bem mais precioso, a nossa família, a nossa companhia, sendo o esposo, a esposa, os filhos, os pais. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos aqui na sua presença. Gratidão a Deus pela vida do irmão Daniel, da irmã Daeli, pela vida da minha esposa, também a irmã Daeli, minha filha, né? Essas crianças abençoadas que o Senhor nos presenteia, né? Herança do Senhor, que nos trazem alegria, nos trazem uma satisfação imensa de servir ao Senhor e ver Ele manifestar a sua glória em nossas vidas. Gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Zaqueu, que Deus abençoe. Hoje vamos falar um pouco referente ao Zaqueu, não é o Senhor, mas é Zaqueu. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Eu quero ser breve, mas objetivo na palavra do Senhor. O irmão Arthur aí já está me ajudando. Deus te abençoe. Livro de Lucas, capítulo 19, e o versículo 1. Esperar os irmãos acharem para lermos juntos. Eu confesso para os irmãos que, né, sinto uma grande responsabilidade, um grande temor sobre ministrar no culto da família. Quem sabe até um pouco mais do que em outros cultos, porque não é apenas uma palavra, né, irmãos? A gente precisa viver dentro de casa o que vai ser ministrado aqui. E sendo bem sincero para os irmãos, né, não podemos ser hipócritas. Não é fácil uma vida familiar, não é fácil uma convivência, não é fácil às vezes a comunicação, a paciência. Mas eu sou grato a Deus, né? E sendo verdadeiro com os irmãos, passamos dificuldades, passamos lutas. O Senhor bem o sabe, mas é gratificante ter a presença do Senhor, que a cada dia nos dá graça para continuar. Fácil é desistir da família, desistir dos filhos, desistir da esposa, do marido. E tão fácil que o número de divórcios, de filhos na criminalidade, perdidos no mundo, cada dia aumenta mais.
mas eu sou grato a Deus pela sua misericórdia e pela sua igreja, que ainda que tendo uma família com dificuldade, com lutas, com provas, mas não desiste, pega a mão do outro, pega a mão dos seus filhos e continua perseverando firme na presença do Senhor. Que a graça e que o Espírito Santo de Deus preserve a sua igreja unida e que a sua família ainda permaneça na presença do Senhor unida para glorificar o seu nome e dar frutos nessa terra. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, diante da Tua presença nos colocamos mais uma vez, Senhor. Te louvamos pela Tua poderosa e santa palavra. E clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração mais uma vez. Por alguns minutos, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos aprender de Ti, queremos ser alimentados por Ti. Não um mero momento, Senhor, mas um momento especial, um momento que é maravilhoso, Senhor, de Te ouvir falar, de ser confortado ou quem sabe confrontado. Mas independente da forma, nós queremos Te ouvir nessa noite. Possa eu diminuir, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, a Tua voz, gritar em nossos ouvidos. E que sejamos ainda melhores, Senhor, ainda mais fiéis, ainda mais pacientes, ainda mais, Senhor Jesus, entregues ao Teu reino, à Tua vontade, à nossa família. Glorifica o Teu nome, Senhor, faz o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Deus. Amém. Tome o seu assento, irmão. Fique à vontade na presença do Senhor nessa noite. Palavra a qual nós lemos, eu creio que conhecida por todos. Então uma mensagem, objetiva, mas muito firme. O Senhor falava ao meu coração sobre este simples relato, sobre Zaqueu, o publicano. Este homem era, chefe de cobradores de impostos, um homem rico, um homem bem sucedido financeiramente e com certeza bem respeitado na sociedade aonde vivia, aonde morava, mas ele não conhecia Jesus, ele nunca havia visto Jesus, a não ser ouvir falar sobre o Mestre. E como nós lendo, Jesus quando entra em Jericó, Zaqueu ouve falar que Jesus estava entrando na cidade e de repente desperta a curiosidade de conhecer Jesus. Uma coisa interessante, pastor Zaqueu e irmãos que aqui me escutam, é a curiosidade e o desejo de conhecer Jesus. Zaqueu já ouvia falar sobre Jesus e portanto ouvir falar sobre Jesus, quem sabe desperta em seu coração, em seu interior,
diversas questões, diversas situações, e só ouvir já não é mais o suficiente, mas Zaqueu deseja ver Jesus, conhecer Jesus, estar próximo a Jesus. E esse é um exemplo que eu quero tomar para mim, e já quero que a igreja também tome para si. Não apenas ouvir falar sobre Jesus e seus feitos, mas ter algo a mais com Ele, ter uma experiência a mais com Ele. E por que eu digo isso nessa noite? Porque o fato de estarmos aqui em um culto da família, o fato de congregarmos há anos em uma igreja evangélica, não é o suficiente. Muitas das vezes muito ouvimos falar sobre Jesus, mas se eu perguntar para você, ou talvez se você perguntar para mim, não tenho experiência alguma com o Senhor. Mas Zaqueu nos desperta isso e nos acorda, nos faz ver algo a mais. Não somente ouvir é suficiente, mas conhecer de fato Jesus. Despertando a curiosidade em Zaqueu, e sendo um homem pequeno, um homem de pequena estatura, não conseguindo ver porque a multidão que cercava Jesus era muito grande, ele não acha alternativa a não ser subir numa figueira brava e esperar que Jesus passasse por aquele lugar. Olha que vontade de conhecer Jesus que tinha Zaqueu. Era pequeno, não tinha altura, mas isso não o impediu de se aproximar do mestre. A vontade era tão grande que ele procura uma figueira e sobe na figueira. Independente se há dificuldade para Zaqueu, independente se a situação que ele vive ou que ele se encontra favorece ou não favorece de ver Jesus, irmão Paulo, ele acha um jeito de se aproximar de Jesus. Não há desculpa para Zaqueu. O mestre passa na cidade de Jericó, então eu preciso conhecer ele. A presença do Senhor se encontra em determinado ambiente, então eu faço qualquer coisa, rompo qualquer barreira, enfrento qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer circunstância, mas eu preciso me aproximar de Jesus e vê-lo, senti-lo, estar no mesmo ambiente que ele se encontra. É isso que Zaqueu faz. E olha que interessante, era um publicano, era um cobrador de impostos, era um homem que, segundo o seu próprio relato, nos versículos a qual nós lemos, não era, quem sabe, bem visto, e suas ações não eram bem vistas pela sociedade, mas isso não o impede de ver e de se aproximar de Jesus. Muitas das vezes pensamos que para estar próximo, ou quem sabe se aproximar de Jesus, não podemos ter algum pecado, ou quem sabe perante as pessoas precisamos ser bem vistos, ser bem colocados na sociedade, estar quem sabe em determinados cargos, mas Zaqueu nos prova que não. Independente se a sociedade nos olha de alguma forma, ou talvez até nos reprova por nossas ações, mas quando de fato em nosso interior há um desejo de se aproximar de Jesus, isso não é um empecilho, isso não é um impedimento. Quem pensava ao contrário, e quem murmura nessa passagem, quem sabe são os fariseus, que quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus passa por aquele lugar, e olha para cima e vê Zaqueu lá, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu me maravilho com a intensidade, quem sabe preocupação, com a forma com que Jesus chama a atenção de Zaqueu. Ele não fala: Zaqueu, desce aí, quando a multidão acalmar, quando a multidão assentar. Ele não diz: Zaqueu, desce e faz algo. Não, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O maior interessado em restaurar a sua família, em entrar dentro da sua casa, é Jesus. Zaqueu só estava para tirar, para matar a sua curiosidade daquele lugar, mas o mestre sabia que a curiosidade dele era uma oportunidade de trazer salvação, libertação, cura e grandes coisas para dentro da sua casa. Uma simples atitude curiosa de saber quem era Jesus
fez com que Zaqueu recebesse o próprio mestre dentro do seu lar. E agora não mais apenas ouvindo falar somente sobre ele, mas o vendo e sendo chamado, descendo daquela árvore e podendo receber dentro do seu lar por uma noite o próprio Jesus. Publicano, pecador, cobrador de impostos, tirando para ele mais aquilo que ele deveria de cobrar da sociedade. Quem é este? Quem sabe você olhando para mim, quem sabe eu olhando para você, a sua aparência, a sua postura na igreja, a sua postura como veste, a sua postura como anda, como fala, quem sabe me passa uma coisa, mas somente o próprio Cristo sabe de fato o que vivemos dentro do nosso lar e o que mora dentro do nosso coração. E eu não vim aqui falar sobre isso, mostrar quem sabe os seus pecados interiores, não é sobre isso, mas é dizer que mesmo sendo assim, mesmo Zaqueu sendo esse homem que usurpava a sociedade, que perante as pessoas não era bem visto, não era bem aceito, mas chama a atenção de Jesus por sua curiosidade e o tem dentro do seu lar. Não é o seu pecado, não é a sua forma errada de viver que nos afasta de Jesus, muito pelo contrário, despertando uma curiosidade e um desejo em nosso coração de vê-lo, de conhecê-lo, de ainda mais dele saber, o traz para dentro da nossa vida, o traz para dentro da nossa casa. Eu imagino que Zaqueu era casado, quem sabe tinha filhos, e não só ele, como toda a sua família talvez era rejeitado por sua profissão, por suas atitudes. Mas através de uma curiosidade, através de um momento, através de saber de fato quem era e o que poderia fazer, como se portava esse mestre, toda a sua casa foi abençoada. Todo o seu lar recebeu a presença do Senhor. Depressa Zaqueu desce e vai para a sua casa com Jesus. E olha que interessante, assim que Jesus revela a ele no versículo 5, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. No versículo 6 diz que ele, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Ele desce correndo, ele não espera, e ele recebe o Senhor com alegria. Não era só curiosidade, não, era de fato o desejo de se aproximar de Jesus. Porque eu vim à igreja por um interesse de receber algo para mim, quem sabe até mesmo para minha família, quem sabe financeiramente é uma coisa. Agora eu de fato querer conhecer Jesus, tê-lo perto de mim, ter experiências com Ele, conhecer mais sobre a palavra dEle é outra coisa. E essa alegria invade o coração de Zaqueu, porque dinheiro ele não precisava. Quem sabe ser conhecido pela sociedade ele não mais precisava, pois já era muito. Mas ele de fato queria conhecer Jesus. E por isso a Bíblia diz que ele desce depressa e ele recebe Jesus com alegria na sua casa. Quem está à volta dele murmura. No versículo 7 vai dizer: e vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas eu sou pecador, e eu careço da presença de Jesus no meu lar. O que muitas das vezes afasta a presença de Cristo de dentro da nossa casa, falando agora de homens e mulheres que servem ao Senhor, é a hipocrisia. Porque pensam não pecar mais. A religiosidade é o que afastava o próprio Cristo dos grandes escribas, estudiosos, doutores da lei. Porque para eles não tinham pecado, não eram sujos, não tinham impurezas, não dependiam de se arrepender. E murmuravam quando viam outros ajoelhados, clamando por misericórdia, clamando por perdão. Estas mesmas pessoas que no versículo 7 murmuram, conversando entre si, dizendo: Jesus mal sabe que se hospedou na casa de um pecador.
É preferível que sejamos pecadores, que a cada dia constantemente venhamos buscar o perdão, a transformação, mas que tenhamos a presença dele dentro do nosso lar, do que sejamos tomados de religiosidade, de um achismo de perfeição, de por pensar que porque andamos e cumprimos alguns princípios, algumas ordens, estamos livres do pecado. Sabe o que eu digo para você, meu irmão? Na verdade você nem percebe, mas você está livre da presença de Jesus dentro da sua casa, porque nem lá ele se encontra. Porque me encanta o que o Senhor fala no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A verdade é que a presença do Senhor busca pessoas, famílias. Ele deseja entrar em lares que de fato reconhecem a situação em que estão vivendo, mas que sabem que não é, quem sabe, em uma pessoa, não é em uma situação, não é em uma circunstância que vão encontrar salvação, exceto se não pela própria presença de Jesus. Não é apenas um culto, não é apenas ouvir, não é apenas receber, quem sabe, um livramento, é de fato dizer: Senhor, eu preciso da tua presença. É uma experiência que eu tenho que viver contigo, que vai fazer a minha casa receber a tua presença. Através de Zaqueu, a sua casa, naquela noite, teve a presença de Jesus. Há quantas noites, quem sabe, dormimos sem a presença de Cristo em nosso lar? Quem sabe há quanto tempo nós não temos mais a presença de Jesus conosco? Quem sabe há quanto tempo o Senhor, quem sabe, passa, como passava em Jericó, próximo à nossa casa, próximo ao nosso lar. Quem sabe cultos e cultos, a palavra, a presença dele grita, soa, nos toca, nos emociona, mas quando vamos para casa ele não nos acompanha. Que venhamos nos lembrar de que somos pecadores e que carecemos da graça e da misericórdia dele sobre nós. Lamentações vai dizer que se não fosse as suas misericórdias, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, mas elas são a causa de estarmos aqui. Então eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, todos nós carecemos de graça e de misericórdia, e é esse pensamento, é essa visão que aproxima Jesus de nós e que mostra que perante Ele ou sem Ele nós não somos coisa alguma, mas a sua graça, a sua morte na cruz, o seu perdão é que nos aproxima dele, é o que nos traz ele para dentro de nossa casa. É a graça dele que salva a nossa família. É a presença dele que vai dar sabedoria para o irmão Samuel, para o irmão Rogério, para o irmão Jarbas, para o pastor, para o irmão Daniel, para que venhamos guiar os nossos filhos na presença dele. São os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, que vai nos fazer amar a nossa esposa, ter paciência com ela, ser longânimo, ser fiel, ser justo. Se não é a presença dele, irmão, é o que o mundo vive. Casavam-se, davam-se em casamento. Hoje vivemos da mesma forma. O mundo vive do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus passa, mas não há desejo de estar próximo a Ele. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Isso se refere a Jesus. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa, ceio com ele, ele ceia comigo. Jesus de qualquer forma passaria por Jericó, mas se Zaqueu não tivesse curiosidade de conhecê-lo, continuaria na mesma vida que vivia. Você vem ao culto, você congrega, você me ouve nessa noite, eu ministro e serve para mim essa palavra tão quanto para toda a igreja, mas se não de fato querermos a presença dele, é só mais um culto, será só mais um congresso de missões.
É necessário o desejo de tê-lo em nossa vida. É necessário subir em uma árvore. É necessário subir independente do lugar. É necessário esforçar o que for preciso. A limitação de Zaqueu era qual? A estatura. Eu sei a minha limitação, você sabe a tua. E o que o Espírito Santo clama essa noite é, independente de qual seja a sua fraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debilidade, vença ele, mas se aproxime do Senhor. Porque através dessa postura você chamará a atenção dele. E as palavras que Zaqueu ouviu, quem sabe você possa ouvir nessa noite: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu não posso, porque tenho pecado muito, porque a fraqueza tem tomado conta dos meus dias. A estrutura, a força que eu tive um dia já não tenho mais. Apenas uma posição, meu irmão. Apenas uma postura, minha irmã. Se o Senhor vê que você deseja as palavras que Ele disse a Zaqueu, você ouvirá nessa noite. Você venceu a sua limitação. Zaqueu era pequeno, venceu a limitação dele, que era a estatura, e foi visto por Jesus. Através do desejo, através da coragem, através do ânimo, vença aquilo que impede do Senhor entrar na sua casa. Hoje é culto da família, e como eu aqui no início disse, o Senhor trazia isso ao meu coração durante o dia de hoje. Às vezes subimos aqui, queremos pagar de perfeitos. Eu tenho dificuldades com a irmã Daiele, às vezes diariamente. Temos dificuldade na criação da Estela. E é isso que torna uma igreja fraca, irmãos, querer ser perfeitos e aparentar uma coisa que na verdade não vive. Quanto mais bonito é reconhecer diante ao público, diante as pessoas, diante uma conversa, que somos pecadores, que temos limitações. Imagina você aconselhando alguém todo santarrão e ouvindo uma pessoa que está pecando. É 2, 3 conversas, ela não vai mais se sentir confortável de conversar, porque é só ela que peca. Você é um padrão. Sejamos verdadeiros. Eu tenho problema dentro do meu lar, e eu sei que todos nós temos, e essa é a realidade. Mas a maior realidade que nos conforta em meio a essa, que quem sabe não é a melhor de se ouvir, é que quando em nossos corações há um desejo de se aproximar de Cristo, Ele posa, Ele mora, Ele vive junto com nós. E a dificuldade que quem sabe hoje sem a presença dEle nós enfrentamos, com a presença dEle, com os frutos do Espírito, com o seu amor, com o seu perdão, com o ensino que Ele nos traz diariamente, nós vamos enfrentar de uma maneira melhor. A mesma emoção que eu tenho no momento, quem sabe, de uma discussão, sem a presença do Senhor, me leva a pecar, a falar uma palavra que não deveria, a tomar uma atitude que não deveria. Mas com o Senhor nós temos a presença dEle, com a presença dEle eu tenho a paciência, eu tenho o domínio próprio. Ele me torna humilde, ainda que com razão eu sei sentar e escutar. Essa é a diferença de um lar ter a presença do Senhor e não ter. Ainda que palavras da multidão estejam dizendo, mas Jesus sabe que se hospeda na casa de um pecador. O que se passa lá dentro ninguém sabe. E o que se passa lá dentro é antes mesmo de uma palavra de Jesus. Porque, segundo a interpretação que a gente vê no versículo 8, versículo 7, o povo murmura porque Jesus estava na casa de um pecador. No versículo 8, Zaqueu, tendo a presença do Senhor dentro da sua casa, não é Jesus que intimida ele, pastor. Sai da boca dele, dizendo, se eu roubei alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. E outra coisa, a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Não sei se você entendeu, mas Jesus não precisa às vezes falar muita coisa não. O fato dele estar dentro da nossa casa, as atitudes são diferentes. Sabe, a ganância de ter dinheiro começa a ir embora. Aquela situação que nos proporciona para ser beneficiado, mas que na verdade vai
quem sabe prejudicar o próximo, já não vivemos mais não. O querer só para si, o acumular só para si, e às vezes não se portar no lugar do outro. Quando Jesus está dentro de casa, não precisa dizer nada não. Senhor, a metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres, e se alguém eu tenho prejudicado, até 4 vezes mais eu vou devolver. A presença dele transforma a nossa casa, transforma o nosso pensamento, sabe, as nossas atitudes, as nossas ações. Porque ele é manso, porque ele é humilde, porque ele não veio para ter proveito nessa terra não. O único objetivo de Jesus foi morrer pelos meus e pelos teus pecados e nos garantir uma vida eterna. Portanto, não se apega aqui não, meu irmão. Antes, tome o exemplo de um publicano pecador, mas que aceitou Jesus, que o teve dentro do seu lar por uma noite, e foi o suficiente para ter sua vida transformada. A gente caminha tanto nos caminhos do Senhor, a gente peregrina tanto, a gente escuta tanto sobre a palavra, a gente vem tanto na igreja e às vezes não consegue ser transformado, não entra, não aceita a palavra, não aceita ser mudado, não aceita ser trabalhado. A nossa família padece pelas mesmas dificuldades. Mas um homem que de fato deseja uma noite, irmão Daniel, é o suficiente. O que o Senhor nos traz nessa noite para mim e para a sua igreja é isso. Se o desejo de fato for de tê-lo em sua casa, esse culto é o suficiente para ele mudar a tua vida. Ah, irmão Samar, faz 20, 30 anos que eu não vejo, eu já perdi as esperanças. Essa noite é o suficiente para ele mudar a sua casa. Eu não sei o que passa os seus filhos, eu não sei a dificuldade que você vive com o seu marido, com a sua esposa, mas eu sei de uma coisa: Zaqueu teve a vontade de ver Jesus, e quando Jesus entra na sua casa, a sua casa é transformada. Eu tenho certeza que a presença dele nessa noite, sendo entrada, sendo invadida, estando no seu coração, vai ter transformação e mudança. Versículo 9, eu termino: e disse-lhe Jesus, depois das palavras de Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. A multidão, as pessoas vão murmurar, vão falar, quem sabe vão atirar alguma pedra em você, mas fique tranquilo, irmão. Do lado de fora é uma coisa, dentro da casa é Jesus quem está posando com Zaqueu. Ainda que falem, ainda que julguem, só quem conhece o nosso coração, só quem sabe da sinceridade que temos com Ele somos nós, e isso é o suficiente. Tem gente que briga dentro de casa, mas não perde a postura. Não, na rua eu tenho que estar assim. Esse lado ninguém conhece. Precisamos ser transparentes. Precisamos ser transparentes. É fácil? Não é fácil, meus irmãos. É uma luta diária, eu vivo isso todos os dias. Uma luta constante contra a ansiedade, contra a falta de paciência, contra a temperança. É isso que carrega a nossa carne. Se você dizer que não tem isso, você é mentiroso. Nós temos uma luta constante contra a nossa própria carne. É a palavra que diz isso. Mas quando temos Jesus, quando temos os frutos do Espírito, quando encontramos de fato com Ele e recebemos o convite, até porque não fomos nós que o escolhemos, Ele escolheu a nós, e quando aceitamos o seu chamado, quando aceitamos o seu convite, nós temos a vida transformada. Não somos livres, quem sabe, dos problemas, das aflições, das dificuldades, mas nós temos a certeza de que lado a lado o Espírito Santo nos acompanha, de que ainda que duro seja o fardo,
ainda que pesado seja a cruz, Ele nos ombreia, Ele carrega conosco, Ele está conosco. E assim como Zaqueu naquela noite teve a sua casa, teve salvação, teve os seus filhos, a sua esposa, aqueles que moravam com ele, uma vida transformada, Ele convida a igreja nessa noite a ser da mesma forma mudado através da presença dEle. Não tenha o seu coração duro a voz do Espírito Santo essa noite. É culto da família, irmãos. É triste como, quem sabe, nem a metade. Eu já vou falar da igreja, porque o mundo não entende isso. Mas nem a metade da igreja, dos membros, às vezes dão a devida importância desse culto. Mas na verdade não há departamento de jovens, não há departamento de missões. E eu ouso dizer, pastor Zaqueu, que não há nenhuma liderança sem uma família. Precisamos nos importar mais com a nossa casa, com aqueles que dividem todos os dias conosco, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Porque de fato a igreja não dá importância que deve, quem sabe, não para o departamento em si. Programamos um culto, mas eu falo da família mesmo, de dividir um lar, de dividir uma viagem de carro, quem sabe, dividir uma vida financeira que não é fácil, temperamentos diferentes, criações diferentes se unindo, pensamentos, quem sabe o contrário, mas enfrentar, dizer, eu vou até o fim. Jesus está aqui dentro, a tua presença, Senhor, está comigo, eu vou lutar. Se importe com sua família, ore pelos seus filhos, ore por sua esposa, ore por seu marido, ore pelo seu pai, pela sua mãe. O tanto de pessoas que as notícias correram nesses últimos dias, daquela mega operação no Rio de Janeiro. A palavra ela é verdadeira, irmãos. Quando diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e sejam longos os teus dias sobre a face da terra. Poucos, quem sabe, tinham mais de 30 anos que morreram na mega operação. A palavra se cumpre, não honra pai e mãe. Não temos muitos jovens aqui, meia idade, mas é curta a vida daquele que não honra o pai e a mãe. É curta, e é a palavra que diz isso. Não perca a sua família, não perca o seu marido. Ah, irmão, mas é difícil a luta dentro da minha casa. Todos nós temos uma dificuldade para enfrentar. Quem sabe eu olho para você e não vou dizer que você passa por tal situação. Talvez você olhe para mim e não vai acreditar que eu passe por tal situação. O Espírito Santo é o responsável de interceder por nós. Mas de uma coisa é certa, irmãos, não podemos parar de lutar. Quando você desiste, Jesus vai embora. A presença dele não pode ficar. Tem que ter desejo. Eu quero conhecer Jesus. Não tem um prédio, não tem nada, eu vou subir naquela figueira brava ali, quem sabe cheia de espinhos. Mas eu vou ver Jesus. A sua atitude traz a presença dele para dentro da sua casa. Através de você, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua esposa, o seu marido vão ser tocados nessa noite. E talvez através de você uma geração numerosa, vidas serão alcançadas através dos seus filhos. Olha a dificuldade, eu já vou encerrar. Olha a dificuldade que passou Ana, pastor, por não ter um filho. Era zombada dentro do seu próprio lar pela outra esposa do seu marido, mas não desistiu. Era tão difícil para ela. E por que era difícil? Porque ela iria carregar Samuel, um grande profeta, um grande sacerdote. Você não entende o porquê da luta? Quem sabe você gera alguém que vai ser grande na presença do Senhor. Portanto, persevera.
Quem sabe através de você, quem sabe através de mim, grandes vidas o Senhor vai alcançar. Portanto, persevera. Não desiste do seu lar, não desiste dos seus filhos. Dê a devida importância que a sua família necessita, precisa, merece. E tenha a presença dEle dentro da sua casa. Tenha o Espírito Santo dentro da sua casa. Ainda que difícil seja lutar contra a natureza, contra o eu, mas seja fiel ao Senhor, porque a presença dEle nos transforma. A presença dEle mudou Zaqueu, e a presença dEle muda o Samuá, muda o pastor Zaqueu, muda a irmã Jaqueline, muda toda a igreja que está aqui, e quem sabe que assiste pelo outro lado da tela. O que nós precisamos de fato é aceitar essa presença em nós. Dentro de um lar onde habita, quem sabe, perturbação, discussão, desentendimento, hoje pode habitar a presença do Senhor. Coloque-se de pé nessa noite. E rapidamente eu quero convidar os irmãos a se colocar aqui na frente. As famílias, se coloquem aqui na frente. Nós vamos estar orando e o Espírito Santo já ministra e ainda mais ministrará em nossos corações. Isso de fato importa, irmão, a nossa família. Eu, desestruturado dentro da minha casa, não posso trazer uma mensagem. Você, desestruturado dentro do seu lar, não pode exercer o Evangelho de Jesus. Como nós poderemos pregar, como poderemos alcançar vidas, como o Senhor vai trabalhar em nós se não houver de fato a liberdade do Espírito Santo? E para isso a nossa família precisa estar bem. Para isso o nosso coração precisa estar em Jesus. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Quem sabe tem esposas aqui, tem maridos aqui que o seu cônjuge, seu parceiro não é cristão, não professa a mesma fé. Fica tranquilo, através das tuas ações, do teu comportamento, da sua forma de portar, Ele vai salvar. Talvez o seu filho não serve a Deus, mas fique tranquilo, através da sua perseverança, da sua fidelidade, Ele vai alcançar a tua casa. Vença a barreira nessa noite. Zaqueu venceu a sua estatura e posou aquela noite com Jesus e teve a sua vida transformada. Você sabe qual é a sua barreira. Vença ela nessa noite e leve para sua casa a presença do Senhor. O Espírito Santo já ministra em nossos corações. Apenas não seja duro a sua voz. Feche seus olhos essa noite comigo. Talvez a sua família está bem e graças a Deus por isso, mas permaneça em oração, permaneça em clamor. Grandes coisas o Senhor tem para nós, mas o que antecedem grandes coisas são grandes desafios, são grandes batalhas, são grandes levantes. Então não esteja desapercebido, não esteja atento. Esteja atento à voz do Senhor essa noite. Ele bate no seu coração, Ele bate na porta do seu coração. Ele quer entrar dentro da sua casa, Ele quer entrar dentro do seu lar. Ele quer que você dê a devida e merecida importância à sua família. Não adianta abraçar o irmão e não tratar bem a sua esposa. Não adianta aparentar algo para suas amigas, para suas irmãs, para suas companheiras de círculo de oração e não ter a mesma postura dentro de casa. Isso vale para mim, vale para você. Que sejamos fiéis, porque o Cristo que passa pela rua também conhece a nossa vida dentro de casa. E para que ela seja trabalhada e transformada, precisamos desejá-la, precisamos pedi-lo. Igreja, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite.
porque nós sabemos que Tu é grande, Senhor. Nós somos pequenos, mas Tu és grande, Senhor. E não por nós, porque coisa alguma temos a oferecer, senão os nossos próprios pecados. Ah, se não fosse a Tua misericórdia hoje pela manhã ter se renovado, Senhor, não estaria aqui eu. Mas porque Tua graça nos alcançou, eu e a minha casa estamos aqui, a Tua igreja está aqui essa noite. E nós invocamos Tua presença, Pai. Ah, Deus, eu não sei o que essa mulher vai ter que vencer nessa noite para chamar a Tua atenção. Eu não sei o que esse homem, o que esse irmão vai ter que subir, vencer para Te chamar a atenção. Mas eu sei que o Senhor passeia sobre a igreja nessa noite. Eu sei que dentro desse lar que me assiste, passeia o Senhor. E se há barreiras sendo vencidas, ah, Senhor, faz o convite. Desce depressa, porque hoje me convém morar em Tua casa. O Senhor está disposto a transformar o seu lar. Aonde há perturbação, aonde há o desentendimento, aonde houve a mentira, aonde houve a traição, a presença dEle é capaz de mudar. Aonde há ganância, aonde há falta de humildade, o orgulho, a soberba, quando Ele entra, não precisa muitas palavras, a presença dEle traz consigo santidade, traz consigo o perdão. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo, encontra nessa noite um coração que deseja de fato ser transformado. Meu orgulho me tirou do jardim. Uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. E pela Tua graça salva o nosso lar, Pai. Salva a nossa casa. Nos perdoa de nossos pecados, Senhor. Nos perdoa de nossas fraquezas. Entre nós, Se ganha, de graça o recebe. Então eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. é no Teu nome que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, que haja libertação nessa casa, que haja perdão nesse casamento, que haja amor nessa criação de filhos. Em nome de Jesus, que haja paz nesse lar. É no Teu nome que nós oramos, Senhor, pois o Teu nome é poderoso para transformar, Deus. O que não podemos, o Teu nome pode. Jesus, faça morada em nós. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, és o mais belo entre milhares. Milhares e milhares,
Declare que a sua família é do Senhor nessa noite. Eu quero O seu filho é de Jesus. Seu esposo, a sua esposa é do Senhor. Aleluia. Não aceite o diabo com vozes, mostrar quem sabe que não há mais jeito. A sua casa é do Senhor, a sua família pertence a Ele, é no nome dEle que somos guardados. Foi a presença dEle que nos trouxe aqui nessa noite. Foi o próprio que, se tornando homem, padeceu morte de cruz para que hoje salvação a sua família tivesse. Aleluia. Faça morada em nós, Espírito Santo. Faça morada em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grandes coisas tem Deus feito por nós, por isso estamos alegres. Em meio às adversidades da vida, nós temos um grande amigo, aleluia. Este amigo que está conosco no vale, este amigo que está conosco na fornalha da provação, este amigo que está conosco no deserto, este amigo que está conosco nos oásis da vida. Glória a Deus, que bom compartilhar com este Deus e reconhecer que todo mérito, toda honra é para Ele e é dele na nossa vida. Só somos o que somos porque Ele é Deus na minha e na sua vida. Que possamos viver de glória em glória e reconhecendo que esta glória é dele. Aleluia, quem fez e quem faz a obra em nosso ser é o Senhor. Queremos agradecer aqui a coordenação do Departamento de Missões, agradecemos em nome do Senhor, agradecemos também aos irmãos que foram convidados oficiais, agradecemos o evangelista Monsamoá, trazer a palavra oficial, a cantora Alice e a cantora Elisama. Agradecemos de coração, desejando ricas bênçãos dos céus. E assim a todos os nossos pequenos, né, meus irmãos, que o Senhor continue enriquecendo-os com talentos, com dons, né? A Esther também louvando ao Senhor, que coisa boa, né? Aleluia, que bênção, irmã Cirlei, que maravilha, que coisa boa ver os nossos filhos na casa do Senhor, crescendo, desenvolvendo o ministério. Irmão Dailor, irmã Kátia, vendo aí o Samuá pregando a palavra de Deus, e toda a família nos caminhos do Senhor. Que bênção, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. E gratidão ao Senhor, né, meus irmãos, gratidão a Deus. Aos nossos músicos, queremos agradecer a todos os amados irmãos, irmão Kleber, na mídia, agradecermos também, agradecermos aí também a todos os nossos irmãos internautas por estar compartilhando com a gente, agradecemos a todos os amados, nosso querido irmão André, também aí na sonoplastia, que Deus abençoe, gratidão, glória a Deus. Meus irmãos, há um lanche beneficente preparado com amor e com carinho, meus irmãos lanchando vão estar cooperando com a obra do Senhor. Estejamos de pé, irmã Claudete na direção do culto, agradecemos em nome de Jesus, que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, não esqueça, amanhã consagração, né? Santa convocação, nós precisamos orar, precisamos colocar nosso joelhinho no chão, né? Jejum e oração aqui amanhã de manhã, na casa do Pai, glória a Deus. E depois então, nosso grande culto à noite, como já falamos, o culto de jovens, na programação especial, grande culto para a glória de Deus. E aí os nossos congressos, 8 e 9, pastor José Fernandes de Goiânia, os horários
dos cultos serão à noite, às 19 horas, a partir das 19. E queremos louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Ismael e também sua família, e também presbítero irmão Josiel, sua família, que estão aí no departamento de missões. 15 e 16, pastor Paulo Roberto, do Distrito Federal, grandes cultos, nos horários a partir das 19 horas, todos são convidados. E, como disse, no dia 12, numa quarta-feira à noite, às 20 horas até às 21h30, o nosso culto de Santa Ceia. Meus irmãos, levante a sua mão direita em direção ao trono de Deus e vamos agradecer. Papai, muito obrigado por este trato com que o Senhor ministrou na nossa vida. O trabalhar do Senhor, o aperfeiçoar do Senhor, o despertar do Senhor. Deus, te louvamos, te adoramos, dependemos, carecemos de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Ó grande Deus, continue conosco. Precisamos tê-lo em nosso ser, em nós, através de nós e por nós. Deus, muito obrigado pelas bênçãos que vieram até nós nesta noite, e não apenas aqui no templo, mas extensivamente a todos que irão ouvir e participar, e aqueles que já ouviram e participaram. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus mesmo, de ontem, de hoje e de sempre, és soberano. Amados e queridos irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do amado Espírito Santo seja com você, família da fé, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos vão dizer amém. Estamos despedidos, fique à vontade, confraternize, Deus abençoe. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois
meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei